Dar rumo à CPI. Embora eu não goste de tratar a CPI como instrumento de oposição e sim de busca da verdade. Acontece que algumas situações ficaram debilitadas. A própria defesa do prefeito Emanuel Pinheiro havia num determinado momento solicitado a oitiva do irmão do prefeito, o empresário Marco Polo, que é dono do Instituto Marco Freitas, a fim de que ele dissesse lá o que é que ele tinha a receber o governo, quantas pesquisas ele fez, quantas pesquisas ele recebeu, quantas deixou de receber, e que aquele dinheiro era de pesquisa e não de propina, porque essa sempre foi a tese da defesa. Mas, de repente, a própria defesa muda de rumo e a base aliada do prefeito discorda e veta a continuidade da CPI. O presidente recorreu, foi ao Poder Judiciário. Eu já havia dito aqui de que dificilmente teria guarida do Poder Judiciário a pretensão do presidente, porque se é verdade que o regimento da Câmara dos Vereadores, estabelece que o presidente pode monocraticamente decidir, a legislação maior do país, a legislação de todas as CPIs, estabelece o princípio do colegiado. Ou seja, as decisões têm que ser tomadas em conjunto. E nesse ponto, a gente já imaginava de que não teria guarida do Poder Judiciário essa pretensão do presidente da Câmara. E, aliás, nem ficaria bem, né? Eu acho que a CPI, diante dessa manifestação, a casa, diante da manifestação do Poder Judiciário, que negou a pretensão do presidente da CPI, deveria mudar o regimento interno. O que deve reger a casa é sim o princípio do colegiado. Nesse ponto, a base do prefeito Emanuel Pinheiro tem razão. Agora, ficou muito mal para o vereador Mário Nadaf descobrir-se, por exemplo, que sua esposa é assessora da prefeitura com salário de R$10 mil. E ele, claro, vota como o prefeito quer. E que o Adevair Cabral é um dos cidadãos que mais tem cargos dentro da prefeitura de Cuiabá. Essas pessoas vão ter que prestar contas à opinião pública. Agora, por outro lado, parte do insucesso também pode ser atribuído à própria oposição. Uai, por quê? A oposição não queria, não estava lá, não fez tudo certo, não fez os requerimentos? Fez. Mas se você olhar a plateia, aquele plenário lá é pequenininho. O plenário da Câmara de Vereadores de Cuiabá, se você mobilizar 100 pessoas, você lota o plenário da Câmara de Vereadores. Quantos são os vereadores da oposição? Teoricamente, pelo menos 7 a 8. Se cada um deles levasse 15 pessoas, lotava aquele plenário. Não tinha ninguém nas CPIs. Exatamente porque a própria oposição já queria pôr um basta nessa CPI. Já era um joguinho de faz de conta. Então, está enterrada a CPI do Paletó, ela não trará nenhuma novidade para a população e o máximo que vai conseguir é o seu presidente Marcelo Bussic fazer o relatório paralelo e encaminhar para o Ministério Público Estadual, que também não quer apurar absolutamente nada, porque o Ministério Público Estadual aguarda que seja partilhado por parte do Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso não ocorrer, o Ministério Público Estadual aqui não vai se movimentar. Agora, o outro assunto, esse assunto é gravíssimo. Eu nunca vi isso. É a primeira vez. É uma inovação. É uma super inovação. Eu espero que não seja baseado nisso, eu espero que não advenha daí o slogan governo de transformação. Porque olha aqui, o escritório de Paulo Tax teve acesso ao FCO. O escritório de Paulo Tax foi buscar
recursos do FCO. Primeiro que o Banco do Brasil, que é quem libera recursos do FCO, e foi quem liberou para o escritório do Paulo César Zamar Tax, conhecido também como Paulo Tax, ex-secretário da Casa Civil do governo de Mato Grosso. O Banco do Brasil não libera recursos para pessoas politicamente expostas. E no instante que liberou, no instante em que isso foi aprovado, o Paulo Tax era chefe da Casa Civil. Mas qual que é o problema? O problema é que ele foi buscar aval, ele foi buscar respaldo, ele foi buscar carta consulta, ele foi buscar endosso no Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial, o CEDEM, que tem como presidente o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico. O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, que na época deu o documento para que Paulo Tax tivesse acesso ao empréstimo do FCO no Banco do Brasil, que poderia variar de 1 a 100 milhões de reais, era o Ceneri Paludo. Esses empréstimos, eles têm toda uma regra do Fundo do Centro-Oeste. Por lei, essas cartas consultas que foram liberadas para Paulo Tax devem ser utilizadas seguindo diretrizes guiadas pelo Plano de Desenvolvimento do Centro-Oeste entre 2007 e 2020. Eu duvido que alguém me mostre lá no Plano do Desenvolvimento do Centro-Oeste entre 2007 e 2020, que ainda nem chegou. Nós estamos em 2018, que está lá. Olha, é muito importante para o Centro-Oeste o desenvolvimento de escritórios de advocacias, que a gente financie escritórios de advocacias, que a gente libere dinheiro para escritório de advocacia. Eu duvido que isso tenha ocorrido no plano plurianual. Isso aqui é totalmente ilegal. Isso aqui é super, hiper tráfico de influência. E ainda que fosse legal, como diz, tem uma representante do governo que consegue dizer que é legal. Eu estou procurando aqui o nome dela, Miriam Haddad. A Miriam Haddad é superintendente de comércio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ela disse o seguinte, que a aprovação foi feita de acordo com os critérios estabelecidos. Ah, mas e o fato do Paulo Tax ser do governo? Falou, não tem problema. Outros secretários do governo podem se habilitar e também conseguir. Basta, chega esse. Ainda quer mais secretários de governo se habilitando para isso? Tem muito produtor aí que não consegue recursos do FCO, enquanto o governo estabelece toda uma parafernália, um aparato, um respaldo, um aval, um endosso para liberar de 1 a 100 milhões de reais para Paulo Tax. Sinceramente, de transformação assim, Mato Grosso não precisa.